As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. A instituição da religião cristã, escrita em latim pelo mestre João Calvino e traduzida para o inglês de acordo com a última edição do autor. Visto e permitido segundo a ordem nomeada no Aquarius Maestes em Yogg-Jones. Introdução do reverendo John Murray. A publicação em inglês de outra edição do Opus Magnum da Teologia Cristã é um evento repleto de grande encorajamento, apesar da decadência evidente em nosso mundo atual, e particularmente no campo do pensamento e da vida cristã. Os editores têm confiança de que há interesse suficiente para justificar tal empreendimento. Se essa fé for justificada, temos razões para agradecer a Deus, pois que melhor prenúncio de uma nova reforma poderia haver do que um amplo retorno ao estudo sério e sóbrio da Palavra de Deus, evidenciado pela disposição de ler atentamente as Institutas da Religião Cristã? Dr. B. Warfield, em seu admirável artigo A História Literária das Institutas, condensou para nós a avaliação da obra de Calvino pelos críticos mais competentes para julgá-la. Entre essas homenagens, nenhuma expressa de forma mais adequada e nenhuma com comparável concisão a apreciação devida a Calvino do que a do erudito Joseph Gallagher, Solis Inter Theologus Calvinus. Seria uma tarefa presunçosa tentar expor todas as razões pelas quais Calvino ocupa essa posição eminente na história da teologia cristã. Pela graça e pela providência soberana de Deus, houve a convergência de múltiplos fatores, e seria impossível traçar todas as suas interrelações e interações. Um desses fatores, no entanto, merece menção especial. Calvino foi um exegeta e teólogo bíblico de primeira linha. Nenhum outro fator contribuiu tanto para capacitá-lo a realizar com sucesso sua maior obra, que em 1559 recebeu sua edição definitiva. A atitude de Calvino em relação às Escrituras e os princípios que o guiaram em sua exposição são expressos com mais simplicidade e fervor na epístola dedicatória ao seu primeiro comentário, sobre a Epístola aos Romanos. Tal veneração devemos ter pela Palavra de Deus, que não devemos pervertê-la nem minimamente por variações de exposições, pois sua majestade é diminuída, não sei como, especialmente quando não é exposta com grande discernimento e sobriedade. E se for considerado um grande pecado contaminar qualquer coisa dedicada a Deus, certamente não pode ser tolerado aquele que, com mãos impuras ou mesmo despreparadas, manuseia a coisa mais sagrada da terra. Portanto, é uma audácia próxima da sacrilégio manipular as Escrituras de qualquer maneira que nos agrade e nos entregarmos a fantasias, como muitos fizeram em tempos passados. Foi Calvino, de forma preeminente, quem estabeleceu o padrão da sobriedade que protege a ciência da exegese contra as distorções e perversões a que os métodos alegóricos frequentemente submetem à interpretação e aplicação das Escrituras. A dívida que temos com Calvino, por estabelecer princípios sólidos de interpretação e por orientar assim o futuro do estudo exegético, é incalculável. Lamentavelmente, com muita frequência, a pregação em comunidades protestantes e até reformadas não tem sido suficientemente fundamentada nos princípios hermenêuticos que Calvino exemplificou tão nobremente. Uma característica do trabalho exegético de Calvino é sua preocupação com a analogia das Escrituras. Ele sempre se preocupa em levar em conta a unidade e harmonia do ensino bíblico. Suas exposições não sofrem, portanto, do vício de interpretar passagens isoladas, sem considerar o ensino das Escrituras em outros lugares e sem respeitar o sistema da verdade revelado na Palavra de Deus. Em resumo, sua exegese é teologicamente orientada. Por mais que valorizemos o talento exegético de Calvino, sua eminência como exegeta não deve obscurecer aquilo que foi, afinal, seu maior dom. Ele foi, por excelência, um teólogo. Foi seu gênio sistemático, acima de tudo, que o capacitou a realizar e completar sua obra-prima. Ao afirmarmos que ele foi, por excelência, um teólogo, devemos dissociar dessa palavra qualquer noção de especulação puramente teórica. Ninguém jamais fulminou com mais paixão e eloquência contra especulações vãs e meteóricas do que Calvino. E ninguém esteve mais consciente de que a tarefa do teólogo era, ao mesmo tempo, humilde e verdadeiramente nobre: ser um discípulo da Escritura. Nenhum homem, ele declara,
Pode ter o menor conhecimento da doutrina verdadeira e saudável sem antes ter sido discípulo das Escrituras. Daí se origina toda a verdadeira sabedoria, quando abraçamos com reverência o testemunho que Deus ali se dignou a nos dar sobre si mesmo. Pois a obediência é a fonte não apenas de uma fé absolutamente perfeita e completa, mas também de todo o conhecimento correto de Deus. Nas palavras de William Cunningham. Na teologia, naturalmente, não há espaço para originalidade propriamente dita, pois todo o seu material está contido nas afirmações das Escrituras. O maior e melhor teólogo é aquele que apreendeu com mais precisão o significado das Escrituras, que ao compará-las e combiná-las, trouxe à luz de forma mais plena e correta toda a mente de Deus sobre os temas que as Escrituras abordam, que classifica e organiza a verdade bíblica da melhor forma para torná-la compreensível e aceitável aos homens, e que mais claramente e eficazmente defende essa verdade contra os ataques dos adversários. Calvino estava muito acima da fraqueza de querer inventar novidades na teologia ou ser visto como descobridor de novas doutrinas. Ao começarmos a ler as Institutas, mesmo com uma compreensão elementar, logo perceberemos o profundo senso da majestade de Deus, a veneração pela palavra de Deus e o zelo pela exposição fiel e sistematização que marcaram seu autor. Por essa razão, encontraremos nas Institutas não apenas um clássico da teologia cristã, mas também um modelo de devoção cristã. O que Calvino buscava promover era a religião pura e genuína, que consiste em fé unida ao sério temor a Deus, um temor que envolve reverência voluntária e conduz à adoração legítima, conforme prescrito na lei. A presente edição baseia-se na tradução feita por Henry Beveridge em 1845 para a Sociedade de Tradução de Calvino. O leitor pode estar certo de que a tradução reflete fielmente o ensino de Calvino, mas também deve ter em mente que nenhuma tradução pode transmitir perfeitamente o pensamento do original. Pode-se acrescentar que uma tradução mais adequada das Institutas para o inglês ainda é uma necessidade real. Para suprir essa necessidade, os tradutores prestariam um grande serviço se complementassem a tradução com notas de rodapé explicativas, indicando passagens cruciais onde a tradução é difícil ou impossível de ser exata, fornecendo o texto latino original e comentários sobre seu significado mais preciso. Além disso, notas que remetessem a outros escritos de Calvino sobre os mesmos temas seriam uma ajuda inestimável para os estudiosos de Calvino e para a causa da verdade. Admitidamente, tal trabalho exige habilidades linguísticas do mais alto nível, profundo conhecimento dos escritos de Calvino e grande simpatia por sua teologia. Também envolveria um esforço imenso. Podemos esperar que a semente agora plantada por esta iniciativa venha um dia frutificar em uma colheita tão grandiosa. John Murray, professor de Teologia Sistemática, Westminster Theological Seminary, Filadélfia, Pensilvânia, escrevendo proficiente e progredindo na escrita. Crescem em proveito e, com seu proveito, avançam na escrita. Por fim, tendo em muitas de suas outras obras percorrido a exposição de diversos livros das Escrituras, e nelas encontrado ocasião para o discurso de vários temas e doutrinas comuns, que, sendo tratados de acordo com as oportunidades oferecidas pelo texto e não por outro método, não estavam tão prontos para o uso do leitor, ele, portanto, decidiu ampliar este livro de instituições e nele tratar amplamente de todos esses títulos e temas comuns, com a intenção de que, sempre que ocorresse a necessidade, em suas outras obras, de abordar qualquer uma dessas questões, ele não ampliaria novamente seus livros de comentários e exposições, mas remeteria seu leitor inteiramente a este repositório e tesouro desse tipo de aprendizado divino. À medida que a idade e a fraqueza cresceram sobre ele apressou seu trabalho e, conforme seu pedido a Deus, praticamente terminou sua vida com sua obra, pois não viveu muito depois. Um tesouro tão grande deveria ser tornado o mais benéfico possível, ou seja, aplicado ao uso mais comum. Portanto, logo no início do reinado mais abençoado de Sua Majestade a Rainha, eu traduzi do latim para o inglês, para a utilidade da Igreja de Cristo, a pedido especial de meus queridos amigos de memória digna, Reginald Wolfe e Edward Whitchurch, sendo um deles o impressor de Sua Majestade para as línguas hebraica, grega e latina, e o outro o impressor de Sua Alteza para os livros de oração comum. Realizei meu trabalho na casa do meu referido amigo Edward Whitchurch, um homem bem conhecido por seu coração reto e conduta, um antigo e zeloso evangelista,
tão simples e verdadeiro amigo quanto qualquer outro que conhecia em vida, e tão desejoso de fazer qualquer coisa para o bem comum, especialmente para o avanço da verdadeira religião. Na minha primeira edição deste livro, considerei como o autor havia, por muito tempo, se esforçado intencionalmente para escrevê-lo da maneira mais exata possível, e para condensar uma grande quantidade de matéria em um espaço reduzido de palavras. E ainda assim, essas palavras eram tão cuidadosamente e precisamente organizadas para evitar as contestações daqueles que, por inimizade contra a verdade contida no livro, buscariam e explorariam qualquer erro que pudessem encontrar. As sentenças tornaram-se, assim, tão densas que nada poderia ser adicionado sem superficialidade inútil e, ao mesmo tempo, tão rigorosamente ajustadas que nada poderia ser removido sem retirar alguma substância necessária da matéria expressa. Esse estilo de escrita, além dos termos específicos das artes e das figuras retóricas, e a dificuldade dos próprios temas, entrelaçados ao longo do texto com as controvérsias dos escolásticos, tornavam o próprio livro do autor difícil, mesmo na língua em que ele geralmente escrevia de maneira abundante e clara. Tanto que não bastava lê-lo uma vez, a menos que se estivesse disposto a lê-lo em vão. Essa consideração me encheu de grande dúvida quanto à estrutura e método de minha tradução. Se eu seguisse as palavras fielmente, via que a dificuldade da tradução seria ainda maior do que no idioma original. Se eu abandonasse a estrutura das palavras e me concedesse liberdade para expressar em inglês o que eu entendia como seu significado em latim, percebia claramente quão difícil seria evitar erros, e, por outro lado, em matéria de fé e religião, quão perigoso seria errar. Eu não ousaria garantir a mim mesmo que teria compreendido corretamente seu significado sem suas próprias palavras. E aqueles que sabem o que é traduzir bem e fielmente, especialmente em assuntos religiosos, sabem que não basta apenas a construção gramatical das palavras, mas também que a organização e ênfase das frases são fundamentais para expor corretamente o pensamento do autor. No final, decidi seguir as palavras o mais próximo possível, dentro dos limites permitidos pela estrutura da língua inglesa. Esse propósito cumpri de tal maneira que, se o livro em inglês fosse impresso no mesmo formato e tipografia que o latim, não excederia a quantidade do original. Além de todos os outros benefícios que uma tradução fiel de uma obra tão boa pode trazer, há ainda esta vantagem adicional para aqueles que desejam adquirir algum conhecimento da língua latina. Pois nesta época é desejável que muitos dos homens, cuja profissão melhor se adequa a este livro, tenham tal conhecimento, pois eles encontrarão no texto apenas o inglês necessário para traduzir o latim, exceto em alguns poucos trechos, onde a grande diferença entre as expressões das línguas exigiu maior adaptação. Assim, ao comparar um idioma com o outro, poderão não apenas progredir no aprendizado do latim, mas também se equipar melhor para compreender a linguagem na qual os maiores tesouros do conhecimento são revelados. Ao realizar esse trabalho, não confiei apenas em minha própria inteligência ou habilidade, mas examinei todo o texto, frase por frase, conferindo e revisando com estudiosos competentes. Dessa forma, minha tradução, sendo aprovada pelo julgamento deles, trouxe-me tanto a certeza de que havia sido fiel, quanto a garantia para o leitor de que nada lhe seria entregue além de doutrina sólida, sem misturas ou corrupção, exatamente conforme o autor a havia estruturado originalmente. Tudo o que escrevi foi revisado por M. David Whitehead, um homem grave, erudito e virtuoso, que comparou minha tradução com o original latino, examinando cada frase ao longo de todo o livro. Além disso, solicitei privadamente a muitas pessoas, e de maneira geral a todos com quem conversei sobre este assunto, que me informassem se encontrassem qualquer erro ou algo que não estivesse claramente traduzido, prometendo ou justificar minha escolha ou corrigir o erro. Desde então, não fui advertido por ninguém sobre qualquer coisa que devesse ser alterada. Nem eu mesmo, devido às minhas ocupações, tive tempo para revisá-lo novamente. Por essa razão, não apenas na segunda e terceira edições, mas também nesta impressão, o texto permanece inalterado, exatamente como antes. De fato, percebi que muitos leitores interessados e estudiosos deste livro pediam um índice para facilitar sua consulta. Esse desejo justo atendi na segunda edição, acrescentando um índice amplo, que também está presente nesta versão. Traduzi esse índice do latim,
nomeando os principais temas discutidos no livro em ordem alfabética, e sob cada título apresentei um resumo da doutrina ensinada, junto com as referências aos capítulos e seções onde o assunto é mais detalhadamente exposto e fundamentado. Para facilitar a busca do leitor, numerei os capítulos nas páginas e também indiquei as seções usando os algarismos usuais. Agora, nesta última edição, meus amigos, responsáveis por esta nova impressão em letra romana e formato menor, solicitaram a adição de vários outros índices compilados posteriormente por M. Marlatti, traduzidos e incorporados aqui para seu benefício. Além disso, na primeira edição, devido à minha caligrafia descuidada, as correções feitas à mão e a outras circunstâncias bem conhecidas pelos impressores, muitos erros passaram despercebidos. Na segunda impressão, fiz com que o livro fosse composto a partir da cópia impressa e corrigido pela manuscrita, o que garantiu uma versão muito mais precisa. Sei, por experiência própria, que mais de 300 erros foram corrigidos. Agora, com esta última impressão, o uso da cópia impressa trouxe ainda mais precisão, e a diligência na revisão garantiu que o texto seja o mais fiel possível. Além disso, o formato menor, com uma tipografia clara e legível, tornou a obra mais acessível, permitindo uma ampla disseminação desse grande tesouro para aqueles que desejam o conhecimento cristão para fortalecer sua fé e orientar sua conduta. Quanto a mim, peço apenas que, se algo lhes parecer obscuro ou difícil à primeira leitura, não condenem a obra imediatamente, mas a leiam novamente. Muitos já me confessaram que o que inicialmente lhes pareceu complicado tornou-se mais claro na releitura, dentro dos limites da complexidade natural do assunto abordado. Longe de enganar seu entendimento, confesso que de fato não está finalmente e agradavelmente escrito, nem carrega consigo tamanha graça encantadora de discurso como alguns grandes sábios concederam algumas coisas mais tolas. Ainda assim, contém uma verdade sólida exposta com fiel clareza, sem prejuízo para o significado do autor. E assim, se você aceitá-lo e usá-lo, não deixará de obter grande proveito com isso, e eu considerarei meu trabalho muito bem empregado. Texto de Thomas Norton. Conteúdo base de Christian Sermons. Edição de Rodrigo. Fevereiro de 2025.